Olá, pessoal. Vamos então para a nossa penúltima aula desse bloco, né, de formações. Vamos falar hoje de documentação pedagógica na educação infantil. É mais uma retomada, vamos dizer assim, um arejar aí, né, da mente e tal, para algumas questões, uma retomada, que são coisas que a gente já faz e, enfim, vamos lá para um novo olhar aí. Então, o que é documentar, né? Documentar é tornar visível o processo educativo, transformando experiências cotidianas em conhecimento compartilhado. Tudo aquilo que acontece, né, dia a dia na escola, ele vai sendo registrado de forma sistemática e vai se tornar um conhecimento compartilhado, né? O conceito e finalidade, então. Documentação pedagógica é o registro intencional, reflexivo e interpretativo do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Mais do que guardar produções, ela busca dar visibilidade ao percurso educativo, revelando como as crianças pensam, sentem, interagem e constroem conhecimento. Trata-se de uma prática que transforma a observação em reflexão pedagógica. O professor observa, registra, analisa e compartilha as experiências vividas pelas crianças, construindo uma narrativa sobre o processo educativo. A gente já falou um pouco dessa questão de construir uma narrativa, né? Bom, e aí, conforme a gente já discutiu aqui antes, né? Não é só uma maneira de ver o que o aluno fez ou desenvolveu e tal. É também uma maneira de ver o que o professor fez, né? De mostrar o trabalho que o professor fez para a criança, para que a criança se desenvolvesse nesse processo. E aí vem aquela parte que a gente viu na aula anterior, de que serve como uma mediadora, né? A avaliação tem que servir como mediadora da prática, porque o professor vai se ajustando conforme aquele aluno, aquela turma, o que ele percebe que precisa trabalhar mais com determinadas crianças, com outras não, e isso vai fazendo com que ele ajuste a sua prática. Então, não dá para chegar no começo do ano e fazer um planejamento lá até o final do ano. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que esse planejamento ele tem que ser construído junto com a turma, né? Não o que os alunos vão fazer, mas o professor vai vendo as demandas da sua turma, as potencialidades da sua turma e vai construindo esse planejamento a partir da sua avaliação, do seu registro, e vai construindo isso junto e registrando para mostrar como ele tem feito esse trabalho, como seus alunos têm se desenvolvido e se comportado diante dessas propostas que ele tem trazido e como ele vai e ter clareza de como ele vai continuar ou não, né? Aí a avaliação é que vai dizer. Mas essa interpretação, eu acredito muito que é o professor mesmo que tem que fazer e tem que deixar muito claro na sua documentação pedagógica. Porque é o trabalho dele, né, gente? Eu concordo que documentar é uma coisa chata até para muita gente. Ter que escrever, ter que registrar, ter que fazer relatório, né? Para entregar lá no final, na reunião de pais. É uma tarefa burocrática, chata, vamos dizer assim? Mas ela é necessária e aí a gente tem que dar o máximo possível da nossa cara também para esse registro. Ele é lógico, ele é padronizado, ele requer
algumas observações sistemáticas que vêm das experiências e dos objetivos ali de aprendizagem da base nacional, enfim, tem. Mas ele tem que ter a cara do professor e a cara do aluno também. Eu não acredito que seja bom para o professor, nem muito menos para o aluno, baixar da internet aqueles modelos prontos de relatório e só colocar o nome da criança. Não é justo, nem com o próprio trabalho do professor que faz isso. Porque ele não está mostrando o que ele fez. Ele não está mostrando como um bom professor ele é. Ele só está cumprindo um protocolo. Eu acho que esse momento é um momento também de aproveitar, sabe? De se fazer valorizar. Não, olha aqui o que eu fiz e o que o meu aluno desenvolveu com aquilo que eu propus, que eu fiz, né? Porque sim, as crianças avançam no decorrer do ano, elas não ficam estagnadas. O professor faz com que elas avancem. O professor trabalha e trabalha muito. Então é justo mostrar isso nessa hora. Olha como meu aluno se desenvolveu a partir daquilo que eu propus, que eu trabalhei durante o ano, né? Ah, o meu aluno, determinado aluno não desenvolveu. Ele pode não ter desenvolvido o objetivo todo que você propôs, o objetivo todo indicado pela base, mas alguma coisa referente àquilo ele desenvolveu. Vou dar um exemplo de um aluno meu. Ele não tem a fala bem desenvolvida, ele está tendo que passar por várias intervenções de fono e de psicólogo e de neuro tal para desenvolver a fala. Ele tem uma agitação fora do normal, que aí está, né, beirando um TDAH, mas que não foi fechado o laudo ainda, enfim. Tem várias investigações acontecendo com ele. Ele, desde o começo do ano, rabiscando folha, né? Nunca fez um desenho que pudesse se dizer, esse é um desenho de alguma coisa, um ser humano. Não, ele rabisca folha. Mas eu percebi que de um tempo para cá, o rabisco dele tem ficado um pouco diferente e mais limitado. Eu fui perceber que ele está tentando desenhar as letras do nome dele. Só que uma pessoa de fora, olhando, não tem condições de dizer que aquilo é uma tentativa de desenhar o nome dele. Mas eu sei que é, porque quando eu pego lá no portfólio dele os desenhos anteriores, as letras que ele não fazia, no caso, né, que era para ele fazer a inicial do nome dele e tal, ele não fazia. Ele só rabiscava aleatoriamente. Agora você percebe traços mais retilíneos, com uma determinada intenção, e que se você pegar o crachá dele e comparar, você vê que alguma coisa ele tentou fazer ali das letras do nome dele. Então, esse aluno não desenvolveu nada durante o ano todo? Ele desenvolveu sim, porque eu trabalhei isso e aquilo, sentei ele na mesinha, fiz intervenção individual, procurei orientar, ele montou o nome com letrinhas móveis, aquilo tudo foi chamando a atenção dele, ele brincou com as letras, ele brincou com fichas de traçados de letra. Então, isso fez com que ele mudasse aquilo que para uma pessoa leiga era só um rabisco dele, né? Isso fez com que ele mudasse. Quem vê isso? Quem consegue ver isso? Eu, que sou a professora dele. Talvez uma outra pessoa olhe e fale, tá do mesmo jeito, continua sendo um rabisco. O que eu preciso fazer? Não, olha aqui. Olha como era antes, como foi se desenvolvendo, como está agora. Ele tentou fazer igual os colegas, ele só não conseguiu. Mas não significa que ele não avançou, né? Base legal e pedagógica da documentação pedagógica na educação infantil. Estamos careca de saber. RCNEI já trouxe, PCNs e agora
a BNCC reforça tudo isso, né? Então vamos lá, retomando aí as formas e instrumentos de documentação, que podem variar de região para região, não sei como funciona aí com vocês, mas via de regra, a gente precisa ter registros escritos, né, anotações de observação, diário de bordo, relatório descritivo. Eu acho que diário de bordo é o mais usual aí, né? Aquele caderninho que eu tenho na sala com o nome de todas as crianças, que eu vou registrando ali o que me chamou a atenção. Eu faço isso pelo celular, em alguns, né, documentos de texto no Drive, porque dali eu já consigo transpor para o meu relatório oficial, vamos dizer assim, né? Aquele relatório que a gente entrega na reunião de pais, que eles assinam, que fica arquivado na escola. Dali eu já consigo aproveitar muita coisa. Registros visuais, posso usar fotografia, vídeo, painel, portfólio individual e coletivo. Esses registros, na medida de que o professor consegue fazer, é de extrema importância fazer. Fazer o básico, mas o básico bem feito, sabe assim? O arroz, feijão e ovo frito bem feito, o básico bem feito. Porque isso aqui é um instrumento até de defesa, né, de tantos ataques que o professor muitas vezes sofre do trabalho dele, injustamente, né? A pessoa não tem a menor ideia de como é que funciona a sua sala de aula, mas quer impor alguma coisa, quer reclamar de alguma coisa, quer dizer que você não fez alguma coisa. Tá aqui, ó, registro fotográfico, vídeo, expus no painel, né? Fiz o portfólio do aluno, enfim. Registros orais, acho mais difícil, né? A gente ficar gravando conversas, roda de conversa e tal, mas pode ser uma boa ideia, né? Pode ser uma estratégia aí. E os registros gráficos ou artísticos das crianças mesmo, desenho, produção plástica, mapa conceitual, que aí a gente vai fazendo em torno de uma criança, talvez. Né? Eu não sei direito por onde partir para, enfim, encontrar uma estratégia, por exemplo, para um aluno com TEA, minimizar suas crises de ansiedade em determinado momento do dia. Ele tem crise ou uma pré-crise todos os dias naquele mesmo horário. Vamos organizar o que é que acontece nesse horário para tentar entender de onde vem essa crise, o que vem antes, registra, o que vem depois. Vamos registrar o que acontece para a gente tentar entender o que é que está pegando. Dá para fazer isso no mapa conceitual, deixar registrado, falar, olha, estou trabalhando em cima disso, né? Enfim, esses registros, quando analisados e interpretados, formam uma narrativa pedagógica que orienta as decisões do educador e dá significado ao fazer educativo. Estou fazendo por isso, isso e isso, diante dessa e dessa situação, que estão registradas aqui, conforme documentação pedagógica. Então, gente, eu sei, documentação é chato, mas aproveita que ela é uma carta assim na manga, vamos dizer, além de ser o seu cartão de visitas, né? O nosso cartão de visitas, vamos dizer assim. A documentação como prática reflexiva, porque não é apenas arquivar evidências, mas interpretar e refletir sobre elas, como o caso do meu aluno que eu falei. Enfim, pode ter outros exemplos que eu lembrei nesse momento, foi essa. De alunos especiais também, como o TEA, na situação que eu falei de crise, de pré-crise, tentar entender. Ela pode ser reflexiva, né, ao revisitar os registros,
né, o educador identifica os modos de pensar e aprender das crianças, replaneja suas ações ajustando estratégia e proposta, favorece a escuta ativa e o diálogo com famílias e a equipe pedagógica, valoriza as vozes e produções infantis, reconhecendo a criança como sujeito ativo da aprendizagem, famoso protagonismo da criança, né? E assim a documentação se torna uma ferramenta de mediação na linha do que propõe Jussara Hoffmann, pois permite avaliar para intervir e não para classificar. Se aluno não aprende nada, se aluno não sai do lugar, também é uma forma de classificar, né, gente? Vamos combinar. Posso não estar classificando para uma próxima série aí, um próximo ano escolar, mas posso estar classificando de acordo com um adjetivo pejorativo, às vezes, né? Às vezes a gente cai nesse erro. E aí não é legal, né? A gente avalia para intervir. Tem como continuar intervindo aqui na escola? Vamos continuar intervindo. Qual será a próxima estratégia? Essa e essa. Não dá para intervir na escola, não é uma coisa que se resolve na escola. Como nós podemos intervir junto à família? Vamos pensar. Ah, não dá para intervir nem junto à família, nem na escola. Quais aí órgãos competentes precisamos acionar para, enfim, né, gente? É registrar. Registrar para mostrar o quanto nós trabalhamos e o quanto nosso aluno tem se desenvolvido, ou quando ele não se desenvolve, o que nós estamos fazendo para que ele consiga avançar na medida do seu potencial e das suas condições. Contribuições da documentação pedagógica para a criança é reconhecer o seu protagonismo e valorizar suas descobertas. É legal para a criança ver o seu próprio portfólio, como ela começou o ano, como ela está terminando, ou né, no meio do ano, como foi e agora. Para o professor, oferece base para refletir e replanejar práticas. Para a instituição, torna visível o projeto pedagógico e a intencionalidade educativa, o trabalho do professor. Para as famílias, aproxima-as do cotidiano escolar e do desenvolvimento dos filhos. Pasmem, mas tem muita família, aliás, pasmem não, vocês devem saber disso também, né? Que muitas famílias, principalmente na educação infantil, demoram para entender que a instituição é educativa no sentido de que ela é escolar e tem propostas de desenvolvimento cognitivo. Porque principalmente na educação infantil 1, muita gente acha que é só cuidar, né? Não tem o que deixar meu filho, eu coloco na creche, ele fica lá só sendo cuidado. Quando o professor vem com um portfólio, as fotografias, enfim, os registros do trabalho que a escola está fazendo, que ele está fazendo com o seu filho, eles ficam, nossa, abismados e até passa a valorizar mais a escola. Ficam encantados com aquilo. Eu já vi de perto isso. Então, sim, aproxima as famílias do cotidiano, porque elas veem na prática o que é que os filhos dela estão fazendo na escola. Bom, como conclusões, a documentação pedagógica é, portanto, mais que um registro, é um instrumento de escuta, reflexão e diálogo entre crianças, educadores e famílias. Ela humaniza a avaliação, fortalece o olhar mediador do professor e concretiza o princípio de que avaliar é compreender o processo para promover o desenvolvimento integral. Arrisco dizer que seria justo, inclusive, que os outros alunos, né, do primeiro ao quinto ano, enfim, também fossem avaliados dessa forma. Mas, de repente, eles saem do infantil, né, e são medidos por, enfim, né, por
por outras formas aí de avaliação, outros critérios de metas pedagógicas do governo, enfim, é uma situação que é real, né? Talvez fosse justo elas serem vistas também, continuar sendo vista como um sujeito, né, ainda. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Eu agradeço paciência por vocês terem me ouvido. Espero ter contribuído em alguma coisa. Até a próxima.